Trecho, nós estamos montando uma casa aqui para a Mitra Diocesana, que vai fazer um internato. Estamos aqui desde quarta-feira, num mutirão de gente, uns montando móveis, outros portas, outros sanitários, mas enfim, faz parte, né? Aonde, Caetano? Passo Fundo. Passo Fundo, minha É. terra, quase minha terra natal. Que legal. Bom dia, Denis, tudo bem? Bom dia, Emanuele. Bom dia, Caetano. Bom dia, demais membros do CREA Júnior. Eu não estou tão longe quanto o Caetano, mas aqui está frio também. Criciúma está bem fria hoje. Imagino que não tanto quanto aí, né, Caetano? Aqui baixou bastante. Aí chove, né? Aí despenca a temperatura. Aí fica frio, aí fica frio. Tem que trabalhar daí para poder aquecer o corpo. Verdade. Então, vamos dar início a esse bate-papo. Quero fazer todos bem-vindos e principalmente agradecer ao Denis e ao Caetano que se disponibilizaram vir no sábado de manhã estar aqui com a gente conversando um pouco. Então, hoje a gente vai conversar com os nossos conselheiros do CREA. Meu nome é Emanuele, eu sou coordenadora regional do CREA Júnior Lages. E esse evento está sendo organizado por mim e pela Sabrina, coordenadora regional do CREA Júnior de Canoinhas. A gente sabe que a engenharia é uma profissão que exige muita responsabilidade. Por isso que nós temos o nosso conselho. E dentro desse conselho nós temos os nossos conselheiros. Então, o objetivo hoje é a gente entender qual é o papel do conselheiro, como que eles se tornaram conselheiros e de que maneira eles atuam dentro do sistema. Eu acredito que vai ser uma conversa bem interessante, a gente vai poder entender um pouco mais sobre como funciona o CREA e é mesmo para ser um bate-papo, então se sintam à vontade para fazerem perguntas, para levantar a mão ou para colocar no chat. Agora eu vou passar a palavra para a Sabrina, que vai falar sobre os certificados. Bom dia a todos. Eu sou a Sabrina, a coordenadora da Regional aqui de Canoinhas. E esse evento a gente vai estar disponibilizando também o link. Ao longo da palestra eu vou mandar para vocês. E aí vocês preenchem e a gente vai estar encaminhando aí ao longo da semana o certificado de participação. Então, como a Manoela falou, qualquer dúvida vocês podem estar mandando e a gente vai repassar ao final das nossas perguntas. A gente separou algumas para iniciar, mas vocês também podem fazer a de vocês. Então, para iniciar, a gente gostaria de conhecer um pouco mais da trajetória de vocês, desde a graduação e até como vocês se tornaram um conselheiro do CREA, um pouco da história profissional de vocês. Bacana, Caetano. Por ordem alfabética, tu pode iniciar. Vou te deixar esse privilégio. Tá bom, então. Então, pessoal, eu no segundo grau fiz técnico em edificações em Lages, né? Era o CIS ainda, era federal, hoje já não é mais dentro desse formato, e sempre atuei, né, envolvido aí com as áreas da construção e da engenharia civil. Assim que fiz a graduação, fui trabalhar numa empresa de engenharia, Cepar, construtora, agora deu um tempo, está retornando novamente. E da Cepar fui para a prefeitura em 84. É, no segundo ano da administração do Paulo Duarte, nós tínhamos um secretário de planejamento que resolveu montar uma equipe de fiscalização de obras com técnicos em edificações, até porque a disponibilidade de engenheiros na época era muito pequena. Então, eu entrei na prefeitura, fiquei lá por 9 anos e meio, aí saí em 93, fiquei 15 anos trabalhando com consultoras, né, pelo estado. Então, eu trabalhava numa empresa que participava de certames de licitações e nós construíamos, então, para o governo municipal, governo estadual e governo federal. Aí, depois desses 15 anos,
abriu concurso para a prefeitura novamente e eu resolvi fazer, né? Então, em 2007 fui aprovado no concurso, voltei para a função de fiscal de obras, né? Não como fiscal de obras públicas, mas sim de obras civis. Então, o que o CREA considera aí também dentro da sua fiscalização, né, que é o leigo, que é a pessoa, a autoconstrução, a minha função na prefeitura é essa construção sem projeto aprovado, sem alvará de construção e sem anotação de responsabilidade técnica também, né? Então, já há 15 anos por lá também, agora eu pedi uma licença sem vencimento por 2 anos. Eu estou com uma demanda na minha parte, né, na minha vida pessoal aí muito grande, então estou retomando esses trabalhos de engenharia, até por se ter uma deficiência no mercado, né? E aí me licenciei da prefeitura, mas eu trabalho na universidade, na Uniplac, então lá eu ainda mantenho. E na Uniplac eu trabalho nos cursos de engenharia civil e arquitetura e urbanismo, né? A nossa grade foi bem reduzida, a qualidade do ensino caiu muito, tá? Então, isso até deixa a gente um pouco chateado por conta dos EADs. Eu sou um grande crítico do EAD. Quando estou aí nas minhas atividades, principalmente laboratório ou serviços a campo, faço minhas postagens e coloco lá, né? Me desculpem os EADs, mas presencial faz toda a diferença. Enfim, eu fiz engenharia civil depois de uma certa idade, né? Então, nesse meu retorno para a prefeitura em 2007, coincidiu com o lançamento do curso de engenharia civil na Uniplac. Então, eu fiz a graduação na Uniplac e já ingressei como professor também, né? Então, aquela história de eu vou ser engenheiro, mas tem engenheiro vendendo cachorro-quente, engenheiro vendendo pipoca. Eu acho que independente da universidade que você faça, é dedicação e empenho, né? E isso vai ser aí a sua porta de entrada no mercado de trabalho, né? Então, as pessoas têm esse reconhecimento em alguns setores. Então, aí me formei e sempre envolvido ali com a fiscalização. Então, a gente conhece praticamente todos os profissionais, engenheiros civis, do município de Lages por conta desse contato de fiscalização, né? E aí eu já passando aí para a próxima pergunta, o meu envolvimento com o CREA. Até então, eu não tinha um envolvimento muito grande por conta de que o profissional tem uma visão muito crítica do CREA, que o CREA é um órgão arrecadador, que não faz nada pelos profissionais, né? Então, eu mantinha o pagamento da minha anuidade, mas não tinha envolvimento. Aí a minha filha fez a do meio fez biomedicina e a festa de formatura nós estávamos procurando salões, né, para fazer o evento. Aí foi onde surgiu a EA. Aí eu procurei a EA para alugar esse salão e, em função desse aluguel, acabei me associando. Aí depois fiz o casamento dela na associação também, né? E achava que a nossa associação tinha algumas deficiências. Aí pedi para entrar para a diretoria num primeiro ano. Aí a nossa associação também foi muito conservadora durante um certo tempo. O pessoal do CREA Júnior aí sabe, então era quase que inadmissível, né, um CREA Júnior dentro da associação. Então, por esse fato de ela ser muito conservadora, não oxigenou, né? E as pessoas lá acabaram envelhecendo, como acontece com todos, e foram se afastando, e com isso a nossa associação teve uma decaída. Aí, dentro daquele conservadorismo, nós vamos deixar você entrar para a diretoria, mas você vai ser da comissão de expansão. Ninguém começa num cargo mais elevado. Enfim, né?
Aí comecei na comissão de expansão, depois na reeleição do Vladimir. Estão me ouvindo? Sim, eu já mutei aqui as coordenadoras inteiras. Caiu o meu sinal? Não. Não, a gente está te ouvindo. Ah, então continuamos. Aí, nesse processo, o presidente, que eu fiz parte da comissão de expansão, foi a reeleição. Aí eu pedi para ir para o patrimônio, né, para cuidar dos salões, corte de grama, enfim. Aí já nós tínhamos perdido aquele repasse das ARTs, e a associação aí já estava ruim, acabou piorando, né? Sem recurso, aí é que a galera acabou se afastando. Aí, no final do mandato do Vladimir, ninguém mais queria a associação. Não existia chapa para dar continuidade. Aí eu fui para a presidência. Então, foi o meu envolvimento maior, né, dentro do sistema, foi durante esse período de ter ido para a presidência da associação. Aí acabei, né, é automático, você faz parte aí do CEDER, né, dos presidentes de entidade de classe, aí fui coordenador macro-regional, lá em São Joaquim e Curitibanos, certo? E daí um envolvimento muito maior, né? As coisas melhoraram, passou a pandemia, e aí aquele envolvimento muito maior. A chegada como conselheiro, nós, dentro da renovação do terço, quando eu fiz a eleição do Jefferson, Jefferson é o nosso presidente que entregou o mandato na sexta-feira passada, nós fizemos uma eleição, qual modalidade, né, a associação queria que fosse a sua representação. Nós ficamos 6 anos dentro da Câmara de Elétrica e daí fomos agora, né, para dentro da Câmara de Engenharia Civil. Aí houve uma eleição, né, e o meu nome foi colocado para apreciação e dessa forma eu me tornei conselheiro. Mas assim, ó, aquela história, você tem que buscar, né? A gente espera muito que o CREA venha até você. Então, você tem que se envolver, você tem que correr atrás, né? O CREA não vai vir atrás de você. E daí, lá dentro da Câmara, depois vou, né? Dar um espaço aí para o Denis se apresentar, senão eu falo a manhã inteira. Isso é coisa de professor também, né? Mas, assim, ó, Então, fica a vai lá. dica, procurem, né? Não esperem vir até vocês. Como eu falo para o pessoal da associação, né? Então, nós recebemos ali algumas críticas de gente que nem conhece a nossa estrutura, mas busquem conhecer, né? Vão atrás, nós temos reuniões ordinárias, enfim, né? A princípio, seriam essas as minhas colocações. Bacana. Ao contrário do Caetano, que trabalhou sempre na área de fiscalização, eu sempre fui fiscalizado na minha vida profissional. Então, trabalhamos em lados diferentes, mas sempre em prol da engenharia. De forma similar, eu também comecei a minha formação do ensino médio, no meu tempo era segundo grau, faz tempo isso, no CIS, ainda era CIS Abílio Paulo aqui, hoje é SEDUP, e o que acabou me vocacionando para a área de construção. Então, na época que eu fui iniciar o ensino médio, os 2 cursos que estavam em alta aqui na região era Química e Edificações. Eu, como não gostava muito de Química, eu fui para Edificações para ver como é que era. E dali acabei me vocacionando. Terminei Edificações, trabalhei bastante tempo como técnico, tenho muito respeito pelos técnicos. Fiquei triste com a saída deles do conselho. Eu acho que enfraqueceu o conselho. 2016, né? Eles saíram do conselho. E na sequência comecei engenharia civil. Então, enquanto fazia civil, eu já trabalhava. Então, nunca tive essa questão de ser inserido no mercado, foi meio automática, porque do ensino médio eu já comecei a trabalhar. Na época, trabalhei com bastante profissional aqui de Criciúma, com engenheiros, com arquitetos, sempre graficando, sempre projetando junto. Então, quando eu comecei engenharia civil, eu já estava vocacionado na área que eu queria. Eu já sabia exatamente o que eu queria. Essa visão também que o Caetano passou dessa
desse posicionamento dos profissionais contra o sistema, eu também tive um pouco na graduação. Eu não tinha muito contato com o CREA, eu já era registrado, porém, meu contato com o CREA se limitava a ir lá registrar a RT. Naquele tempo, tu tinha que ir tu gerava a RT e ia lá no CREA para eles carimbarem para dar validade no documento. Um tempo bem antigo mesmo. E era o contato que eu tinha. E aí, na graduação, os professores, claro, a maioria, sim, tem um posicionamento contrário, né? Eu acho que isso, além das associações do CREA, tem que ser oxigenado, vamos usar o termo oxigenado, e os próprios professores também têm que começar a ver essa questão da importância, porque na minha formação, o que eu tive de informação do CREA eram informações negativas. Eu acho um pecado isso. E aí, quando eu me formei, comecei a trabalhar, abri um escritório e comecei a trabalhar, escritório que eu tenho até hoje. E eu sempre falo, até falo nas palestras para os formandos, a engenharia acaba sendo uma área meio solitária, porque tu estuda sozinho, a prova é individual, a monografia é individual, então a gente não tem muito esse hábito, não desenvolve esse costume de trabalhar em grupo. E depois de formado acontece a mesma coisa, tu te forma e tu fica agora, o que que eu vou fazer? Para que lado eu vou? No meu caso, abri um escritório, e aí vem aquelas questões iniciais ali de, tá, e agora, como é que eu vou cobrar determinado projeto? Como é que eu vou atender determinado cliente? Eu tive bastante essa dificuldade, né? Até que, por influência de colegas, por convite de colegas, inclusive um amigo, né, colega, um amigo aqui de Criciúma, foi presidente da nossa associação, acabou me levando para lá. E aí eu posso dizer para vocês assim que expandiu a minha visão de engenharia, o meu contato profissional e adquirir experiência sem necessariamente ter vivido foi dentro da associação, né? Nós temos associados aqui engenheiros que são da época do Decretão, né? Se formaram em 77, 78, naquela época eram 8 anos de graduação e tu te formava em engenharia civil, elétrica e mecânica, com atribuição plena para as 3 áreas. Então, nós temos profissional desse gabarito na associação. Então, assim, até eu falo para ele brincando, seguido eu ligo para ele para perguntar alguma coisa, pedir alguma ajuda, questionar alguma coisa, e eu sempre digo para ele assim, ó, tudo que eu vou passar de problema, tu já passou, né? Tudo que eu tenho de questões para resolver, eu ligo para ele assim, não, Denis, já fiz isso, e fiz assim, 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 eu digo, pô, na mosca. Então, para mim, o sistema, a porta de entrada foi a associação, né? No nosso tempo também não tinha o CREA Júnior, né? Até quando eu participo das reuniões da CAI, eu sempre fico admirado, né? E com um pouco de inveja, que no meu tempo eu não tive isso, eu não tinha esse contato com o sistema. Enquanto acadêmico, a única visita que eu fiz efetivamente ao CREA foi aquela visita lá que os formandos, a professora levava de ônibus para Florianópolis para conhecer a sede do CREA. Então, assim, foi o que eu vi do CREA, né? E vocês não, vocês têm contato com a presidência, vocês têm contato com os conselheiros, vocês entendem o sistema melhor que a gente. Então, para mim, isso começou depois que eu entrei na associação. Na sequência, eu fui convidado para participar da diretoria da associação. Similar à situação do Caetano também, ninguém entra na associação como presidente, eu entrei como secretário, então era eu que fazia as atas. Fiz bastante ata de reunião, bastante mesmo. Também, em outra diretoria, trabalhei como tesoureiro, então cuidei também da parte de recursos da associação, né? Nunca cheguei a ser presidente, até é uma coisa que eu vislumbro, mas acredito que mais para o futuro, que eu acho que é um posicionamento muito importante tu ser presidente de uma associação, de uma entidade de classe, né? Tu vai estar falando em nome de todos os profissionais que tu representa. A nossa associação aí tem quase 800 profissionais cadastrados, então eu entendo que é algo que exige um posicionamento bem definido, né? Então, não tive essa oportunidade ainda. E aí, na sequência, dentro da associação, fui convidado a ser inspetor, né? Que são os inspetores regionais, aí vocês devem ter contato com os de vocês nas reuniões da inspetoria. Então, trabalhei bastante tempo como inspetor, né? Então, acho que na minha entrada já, o diretor deles, tu é civil, vem cá, o CREA tem que fazer uma vistoria nos asilos aqui de Criciúma junto com o Ministério Público. Vai! Passei 2 dias visitando asilo aqui, eram 11 ou 12 asilos. Então, montei relatório de como estavam as condições, em parceria com o Ministério Público, Corpo de Bombeiro, Vigilância Sanitária. Então, foi um trabalho bem bacana.
honorífico, né? Nós sabemos que todo trabalho dentro do sistema ele é honorífico. Então, como eu citei na reunião da CAI mês passado, vocês têm que ter uma energia a mais para num sábado, em vez de estar estudando, estar descansando, estar em Florianópolis e estar trabalhando. E nós, conselheiros, inspetores, também temos essa questão do a mais de poderia estar, de repente, desenvolvendo uma outra atividade, mas a gente está trabalhando, né? E depois, bastante tempo como inspetor, tivemos a eleição. Então, a nossa associação, ela escolhe os conselheiros através de eleição, sistema também similar à Associação do Caetano. Surgiu meu nome, né, por questão de tempo na associação e de envolvimento com o sistema, que eu vejo que muitas vezes não é só participar com o nome na associação, mas tem que ter um envolvimento ativo, tu tem que realmente querer trabalhar, né? Até 2015 as associações recebiam o recurso do CREA. Em 2015 isso foi suspenso, então até 2015 a nossa associação tinha secretária, tinha receita, a gente conseguia arcar com os custos, a gente tinha equipamentos. 2015 isso cessou. Então é o do it yourself, né? A gente quer montar um curso, é a gente mesmo que tem que ir lá montar, arrumar, organizar o espaço, limpar tudo depois. Então tem que ser realmente na cota de, eu quero efetivamente ajudar, eu tenho essa disponibilidade e eu quero dedicar esse meu tempo aos associados, né, aos profissionais. E aí tivemos essa eleição, tivemos só a minha chapa, né, fui eleito. Esse meu mandato terminou ano passado. O conselheiro estadual ele tem 2 mandatos, então eu fui reeleito, reconduzido, até um posicionamento dentro do CREA de que o segundo mandato é quando o conselheiro está mais apto a desempenhar as atividades. Então, ele tem a possibilidade de ter 2 mandatos de 3 anos. Então, normalmente, os primeiros 3 anos, tu te posiciona, né? Entende o que tem que fazer, quais são as funções do conselheiro, efetivamente, o que tu tem que fiscalizar dentro do conselho. E aí, no segundo mandato, normalmente, é quando o conselheiro desempenha as funções mais importantes dentro do sistema e aí, efetivamente, trabalha. Então, mais ou menos a minha entrada no sistema foi dessa maneira. Bom, então agora passando para uma outra pergunta, das perguntas essenciais que a gente vai fazer hoje aqui para vocês. O que é, afinal, ser um conselheiro do CREA? Falar um pouco sobre as responsabilidades, as atribuições que vocês têm, uma visão geral de o que é ser conselheiro do CREA para vocês. Então, seguindo o nosso roteiro, ser conselheiro do CREA, você falou aí, é um compromisso muito grande, né? Então, durante a graduação, nós tivemos lá, né, uma disciplina de legislação e ética. Mas é aquela história, você acaba tendo uma informação muito superficial, né? Inclusive, nosso professor, Fabiano Ventura, já foi diretor regional, atualmente é inspetor, ele leva o livretinho, aquele do Código de Ética, e distribui entre os alunos. E aí eu estava dizendo, né, comentando, o pessoal, daí como é que é, o que achou? A primeira coisa que eu tive que buscar foi o meu livrinho do Código de Ética que estava jogado dentro de uma gaveta. Então, assim, um compromisso muito grande, vocês nem imaginam, né, Denis, o que passa lá por as nossas mãos para ser analisado, né? Claro que os processos éticos aí a gente não pode nem entrar no detalhe, mas é uma Câmara que tem muita demanda por conta de que a engenharia civil é a maior Câmara e ainda abriga o maior número de profissionais. Então, nós analisamos ali desde autos de infração até, né, processos éticos. Hoje, nós estamos tendo um problema dentro da Câmara, que é o seguinte: a pessoa contrata um profissional, aí, por algum motivo, ele fica descontente com o trabalho desse profissional. Então, ao invés dele procurar a justiça comum, ele está recorrendo ao CREA, porque talvez ele não vai ter despesa com advogado, né? Enfim, então chega inclusive a questionar
atitudes, né, do profissional quanto à elaboração do projeto, né, que foi feito de forma errada. Agora você imagine um leigo querendo questionar o trabalho de alguém que tem conhecimento. E assim, principalmente quem atua na parte de obras, né, de execução, que é esse serviço que nós estamos fazendo aqui no Rio Grande do Sul, são 4 empresas envolvidas. Então, se por qualquer um motivo o proprietário fica descontente, procura, né, resolver isso numa conversa amigável, enfim, muitas vezes não é possível, aí ele acaba denunciando o profissional, né? Então, nós temos lá, além dos processos éticos, temos os autos de infração, que daí a pessoa está lá, né, no exercício legal da profissão, a autoconstrução, fiscal do CREA primeiro passa. Então, hoje o CREA tem uma política muito interessante também, que ele não multa, vamos dizer assim, né, em valores, é orientativo. Então, ele deixa uma notificação, avisa, olha, você tem 10 dias para se manifestar, depois, se for preciso, tem mais 30 dias para contratar um profissional habilitado, né, registrado no sistema, para regularizar aí as suas questões. Mas tem gente que não dá nem bola. Isso acontece também, né, lá no público, na fiscalização da prefeitura. Então, é, a primeira o primeiro comentário que a gente ouve, né? O fiscal teve aqui enchendo o saco. Então, a figura do fiscal sempre é para encher o saco, né? E tem gente que não dá bola mesmo. Aí depois, quando recebe a punição de valores, aí recorre, né? Eu não tenho condições de pagar, eu perdi o prazo, né? Então, aquela história. Então, isso tudo passa lá, né, para a gente analisar. Cada conselheiro recebe uma distribuição de processos, né? Então, antes das reuniões, aquilo que o Denis falou também, que todos os nossos cargos são honoríficos, então nós não recebemos, né? Nós temos aí um reembolso de diária, deslocamento e alimentação, mas você acaba trabalhando em casa, né? Eu, quando chego lá para a nossa reunião ordinária, o Denis também, nós já temos os nossos processos pautados, certo? Então, aí, quando você pauta o seu processo, você analisou, né? Deu lá o seu parecer, pauta para a reunião, aí os demais conselheiros recebem, né, da parte de quem analisou esse processo um relato e os processos são votados, né? Então, sistema de voto a favor, contra ou abstenção, né? Então, aí se define dessa forma, ele pode ser aprovado, pode ser rejeitado, enfim, nós temos a condição também de que, se ficar alguma coisa obscura, né, que não haja bem o entendimento, outro conselheiro pode pedir vistas nesse processo. Então, se assemelha muito à nossa estrutura parlamentar também do Brasil, né? Eu sempre digo que eu hoje me considero deputado estadual, né? Nós temos aí, se você for analisar, nós temos a presidência, que seria um governador do estado, aí nós temos a figura dos diretores regionais, os inspetores. Então, é uma estrutura muito semelhante à estrutura que o nosso sistema brasileiro funciona também, mas muito eficiente. E também nas minhas postagens das reuniões, geralmente a gente faz uma foto no final do segundo dia, né? Então, nós trabalhamos geralmente na quinta, todo dia, sexta-feira pela manhã e até às 16 horas, onde acontece a plenária. Aí nós vamos, né, também para a plenária, onde todas as câmaras estão reunidas daí também para mais ou menos os mesmos encaminhamentos, né? E lá acontecem embates, debates, né? Aquela disputa, muitas vezes por atribuições também, mas sempre em defesa da sociedade e dos profissionais. Vocês não fazem ideia o que a gente defende os profissionais dentro da nossa Câmara. Então, aquela conversa, né, Denis? O CREA não faz nada por mim. Faz sim. Às vezes os profissionais não ficam nem sabendo do tanto que a gente defende eles por lá. Tá bom?
Exatamente, Caetano. Eu vou responder a pergunta, mas eu vou abranger de um outro aspecto. Acho interessante até para a gente ter mais de uma visão, né? Vamos resgatar a estrutura do CREA em si, né? A gente tem que lembrar que o CREA ele é uma autarquia, né? Então, qual é o significado disso? Ele desempenha uma atividade que seria prioritária do governo. Então, como o governo não desenvolve essa atividade, foi criado o conselho. Então, embora ele seja uma autarquia, ele não receba recursos do governo, nós respeitamos as leis do governo. Então, o entendimento do Caetano, o posicionamento dele é por aí mesmo. Nós estamos desempenhando um cargo público, né? E por que que isso é necessário? Porque a engenharia no Brasil ela é uma profissão regulamentada, né? Significa o quê? É uma profissão que ela traz risco para a sociedade, se mal desempenhada, ou se desempenhada por leigos. Então, nesse sentido, ela precisa ser regulamentada. E o CREA, ele trabalha com o exercício, a fiscalização do exercício da profissão. Então, muitas vezes chegam demandas para nós, conforme o Caetano comentou, de questionar a qualidade de projeto, questionar a qualidade de trabalho, mas a gente nunca pode esquecer que a função principal, objetiva do CREA é fiscalizar o exercício da profissão, é fiscalizar se em determinado trabalho de engenharia tem a participação efetiva de um engenheiro. Tá? E aí, nesse mote, a estrutura do CREA, que é composta pelo presidente, diretoria e os 96 conselheiros, trabalham também com o objetivo de fiscalizar e regulamentar a atividade de engenharia. Então, muitas das nossas funções, conforme o Caetano falou, são análises de processos. É o quê? É o profissional que está questionando o CREA, olha, eu quero atribuição para determinado serviço que eu acho que eu estudei. Eu posso? São os conselheiros que analisam isso. Vem cá, vamos analisar a tua grade. Eu sou engenheiro ambiental e eu quero fazer georreferenciamento. É uma coisa que aparece bastante lá pra gente, né, Caetano? Então, assim, não, vem cá, o que tu fez de georreferenciamento? O que tu fez de topografia? O que tu fez de geodésia? Vamos analisar o teu currículo. Isso é uma das funções que a gente faz bastante, né? Mas o principal é fiscalização. A empresa está construindo, tem lá o nome construtora, mas não tem um engenheiro responsável. O fiscal vai, entrega um auto de infração, né? Isso gera um processo e cabe ao conselheiro analisar. Olha, ele foi notificado, mas ele contratou um profissional, ele registrou a empresa, a situação dele está correta. A gente vai manter a multa, a gente vai cancelar a multa. Isso é decisão dos conselheiros, né? Um outro aspecto que a gente trabalha também bastante, códigos de atribuições. Então, o profissional ele precisa de um código que eventualmente não existe no sistema no CREANet, né? Os conselheiros também têm atribuição para eventualmente estar criando. Embora exista um programa, um projeto de padronização, a tabela TOS, que seria os códigos vindo direto do CONFEA, direto do Conselho Federal, de maneira que em todos os estados eles fiquem iguais. Porque hoje cada CREA tem o seu sistema de códigos. Então, se eu for gerar, o Caetano está no Rio Grande do Sul, se ele for gerar uma RT no CREA Rio Grande do Sul, ele pode não encontrar os códigos que ele precisa. O próprio CREANet que ele usa lá é diferente do nosso aqui de Santa Catarina, né? E cada estado acontece isso. Eu tenho visto no Paraná, por exemplo, quando eu acesso o CREA Paraná, é totalmente diferente do CREA Santa Catarina. Não existe essa padronização. Então, o Conselho Federal já faz alguns anos está com esse plano, esse projeto, é um dos trabalhos que nós temos na Câmara, é reduzir os nossos códigos de forma que atenda essa tabela nacional. Porque ao longo do tempo foi se dividindo, estratificando e criando códigos. Vou citar como exemplo para vocês, fundação, hoje o CREANet tem 18 códigos de fundação. Então, assim, tem 18 tipos de fundação. A gente foi estratificando tanto que a gente foi gerando código, porque de repente o profissional pedia ou algum órgão pedia. Então, hoje a gente tem muito código, né, que acaba atrapalhando o entendimento da RT. Né? O profissional muitas vezes preenche a RT, e isso na palestra de formandos, eu acho que vocês já devem ter participado de alguma, assistido alguma, a gente sempre dá ênfase de que a RT, o que consta nela tem que ser efetivamente o que o profissional fez.
né? Se eu fui contratado para fazer a reforma de um telhado, eu não posso botar na RT que eu estou mexendo no projeto arquitetônico, por exemplo. Então, essa quantidade de códigos, ela acabou atrapalhando. Então, é um dos trabalhos que nós fazemos. E o trabalho que eu vou dizer que é o menos nobre, mas é o mais importante, é o trabalho do processo de ética, né? Então, determinado profissional não entregou determinado serviço, né? Ou foi contratado, recebeu e não finalizou o processo. É função dos conselheiros analisarem, né? E havendo indício de falta ética, encaminhar para a comissão de ética do CREA. Existe uma comissão de ética dentro do CREA. Então, o processo chega para mim, olha, o profissional aqui, a reclamação do proprietário é de que ele contratou, pagou e o profissional não entregou. Eu, percebendo que tem indício de falta ética, encaminho para essa comissão. A comissão vai abrir um processo, e aí a comissão também é composta por conselheiros, então nós temos conselheiros da civil, tem conselheiros da elétrica, conselheiros da mecânica, da agrimensura, que fazem parte dessa comissão. Eles vão ouvir o reclamante, o proprietário, eles vão ouvir o profissional vai ter direito a se explicar o que efetivamente ele fez, ou o que ele não fez, e aí a comissão vai ter uma decisão. Não, olha, realmente, pelos indícios, esse profissional é culpado. Esse processo retorna para a civil, no nosso caso, se for da nossa Câmara, retorna para a Câmara, para a gente ratificar ou retificar essa decisão. Olha, a gente concorda realmente, o profissional foi culpado. E aí, nesse sentido, duas questões. A primeira, os conselheiros acabam sendo mal vistos entre os profissionais, porque somos nós que acabamos punindo os profissionais, né? A própria pena. Ele vai receber o que? Ele vai receber uma censura pública, o nome dele vai ficar exposto lá na inspetoria do CREA? Vai. Quanto tempo? Somos nós que definimos. A censura vai ser privada? O diretor regional da inspetoria onde o profissional mora vai chamar ele, vai chamar a atenção dele? Somos nós que definimos. E a outra questão é que nós não analisamos processos da nossa região. Então, quando chega para mim um processo de Criciúma, eu automaticamente encaminho para um outro profissional. Porque eu posso eventualmente conhecer o profissional ou eu posso julgar ele de acordo com interesses. Ele é um concorrente meu, ou não, ele é meu amigo, eu não vou pegar tão pesado. Então, nesse sentido, eu que sou aqui da região sul, eu só pego processos lá do norte, Florianópolis para cima. E pode acontecer de eu pegar um processo lá de Chapecó e eu conhecer o profissional também, né? Eu devolvo, digo, esse aqui eu tenho um envolvimento, eu conheço o profissional. Isso tanto na questão de análise quanto na questão de votação. Caetano comentou, né? Eu tenho a minha decisão, eu decidi, voltou o processo da comissão de ética e eu entendo que realmente o profissional é culpado e ele merece uma censura pública de 1 ano. Tá? Eu tenho que apresentar isso para a Câmara da Civil, que é composta por 36 conselheiros, explicar o processo, eles vão me questionar, eles sempre fazem questionamentos, e aí isso vai para votação. Aí quando é votado pela Câmara, aí a decisão sai pela Câmara da Engenharia Civil, né? E aí nesse caso, se é um processo aqui do Sul e eu conheço o profissional, nesse momento eu me abstenho da votação. Ou eu saio da sala, ou eu voto pela abstenção. Justamente para não ter o peso de que, olha, o Denis conhecia tal profissional, ou o Caetano conhecia tal profissional, e ele votou a favor ou ele votou contra. Então, esse seria o trabalho mais pesado que a gente faz, e olha, a gente tem muito processo, Caetano pode colaborar ali, a gente tem muito processo. Infelizmente, embora nós tenhamos muitos bons profissionais em Santa Catarina, nós também temos muitos profissionais que deixam a desejar. Saiu uma pesquisa esse tempo atrás, acho que até o professor Eni Padilha apresentou, a maior reclamação dos proprietários não é o preço do trabalho, e sim a falta de qualidade no atendimento dos profissionais. Então, não é nem o pagar, mas é o não receber. Ou não receber a contento aquilo que foi encomendado. Então, isso gera muito trabalho para a gente dentro da Câmara. Obrigada pelas observações, Caetano e Denis. É muito interessante ver toda a questão ética que envolve o Conselho. E seguindo as pautas, como que funciona o processo de tomada de decisão do CREA? No sentido, por exemplo, o Denis citou que são 96 conselheiros.
Vocês recebem para analisar de forma individual esses atos de infração, as questões que vocês analisam, ou é analisado como um conselho, ou vocês analisam e depois é votado? Vocês poderiam explicar um pouco ali, de forma prática, como ocorre esse processo? Sim. A partir do momento que você passa a ser conselheiro, você tem um outro campo dentro do CREANet, né? Então, eu tenho lá a minha opção profissional e opção conselheiro. Nessa segunda opção conselheiro, vamos dizer assim, que eu tenho uma caixa lá dos meus trabalhos. Então, essa distribuição, nós temos um setor lá que nos assessora, né? Os funcionários fazem essa distribuição, certo? Algumas de forma aleatória e outras de forma mais direcionada. Por exemplo, o Denis comentou ali questão de extensão de atribuição. Então eu sou engenheiro civil, mas eu fiz um curso de solda, que foi uma polêmica que nós tivemos lá, e eu quero ter atribuição para a estrutura metálica soldada, né? Então, alguns conselheiros têm um conhecimento maior dentro dessa extensão de atribuição, né? Até por envolvimento com o próprio Confea, porque nós, dentro da estrutura do CREA, nós temos, então, as câmaras especializadas, que são da engenharia civil, da agronomia, né, da mecânica. Então, cada engenharia tem sua câmara especializada. E depois, nós temos representantes dessas câmaras especializadas que fazem parte de comissões, né? Então, o Denis comentou aí o nosso conselho de ética, enfim, nós temos representação dentro de outros setores, por exemplo, renovação do terço, quando é feita aquela matemática, né, para trocar os conselheiros. Eu comentei que a EA ficou 6 anos na elétrica e depois resolveu vir para a civil. Então, isso tudo também tem uma comissão que organiza, é uma conta complexa, abre vaga aqui, fecha lá, né? Não tem número suficiente para ter representatividade, mas, enfim, então essa distribuição, imagine que nós temos lá, né, o nosso e-mail, e no nosso e-mail chegam os processos, né? Eu iniciei esse ano, né, como conselheiro, então, assim, para te fazer um resumo, eu recebi processos éticos e de auto de infração, né? Aí, quando nós fizemos uma extraordinária lá em São Miguel do Oeste, eu pedi licença para a nossa coordenadora, que era a Gislaine, que eu tinha que, né, ter uma conversa com os meus alunos, né, na quinta-feira. Ela disse, temos mais um professor aqui, agora dá para passar alguns processos aí de pedido de extensão, né, para o Caetano também. Mas é aquela história. Então, assim, aonde você tem um conhecimento maior e um envolvimento maior, né? Então, isso, com o passar do tempo, o Denis está no segundo mandato, então se adquire experiência, né? A gente ouve muitos conselheiros mais antigos, né? Não vou dizer nem mais velhos, mas assim, você acaba criando referências. Então, você pergunta, pede auxílio, né? Mas, então, essa distribuição, alguns de forma automática e outros já direcionados por conta de que o conselheiro tem um conhecimento maior na área. Exato. Então, o processo de tomada de decisões, o que que acontece? Como nós somos 96 conselheiros, né, dividido em 8 câmaras, então, por exemplo, dentro da Câmara da Civil, nós temos também os engenheiros ambientais e sanitaristas, então, por afinidade, eles estão dentro da nossa Câmara. Nós temos 8 câmaras para cobrir todas as engenharias e as geociências. Então, processos que influenciam somente a nossa Câmara, a gente tem a possibilidade de fazer o julgamento e a decisão ali pela nossa Câmara Civil.
Agora, tem assuntos, solda, que o Caetano comentou, que impacta tanto civil quanto a mecânica, então a gente não tem o poder de decidir, de dar uma atribuição profissional só dentro da civil. E aí nós temos que negociar e entrar em consenso com as outras câmaras. Então, esse tipo de processo, e além de solda, nós temos aí georreferência, tem todas as áreas de atuação que choquem ou que sombreiem, a gente usa o termo sombreado, né? Mais de um profissional tem atribuição para fazer. Projeto de prevenção contra incêndio, por exemplo, né? O civil faz, o segurança faz, o eletricista faz, então todos têm essa possibilidade. Esse tipo de processo, ele é decidido na plenária, com o voto dos 96 conselheiros. Então, é algo assim, o número de conselheiros por Câmara é proporcional ao número de profissionais. Tá? Então, em Santa Catarina, nós temos 60% dos profissionais, acho que até mais de 60% um pouquinho, são engenheiros civis. Então, consequentemente, a maior Câmara do CREA é de engenharia civil. Nós contamos com 36 conselheiros. Né? Nós temos a segurança do trabalho, por exemplo, tem 4 conselheiros. Então, é uma Câmara bem menor. A agronomia, 12 ou 13 conselheiros, é a outra câmara maior que tem. Não, 18, desculpa, 12 é da elétrica. Então, ela é proporcional ao número de profissionais no Estado. Consequentemente, o que acontece? Quando a segurança do trabalho precisa aprovar alguma coisa, ela tem que acabar entrando em consenso com as outras câmaras para ter apoio. Então, tem esse entendimento político, essa conversa até antes da votação, no sentido de que, olha, a gente precisa aprovar isso aqui que é interessante para a gente, né? E a gente pede o apoio de vocês. E aí, por consenso, por bom senso, as câmaras acabam fazendo esse trabalho em prol de, eventualmente, dar uma atribuição para um profissional, que é o nosso trabalho final, né? Dar as atribuições e permitir que o profissional trabalhe. Eu não posso ver e não aceito ver o conselho como um órgão burocrático, algo que barre o profissional. Eu acho que tem que ser o contrário, né? O cara quer trabalhar e ele tem atribuição, ele estudou para isso, ele vai e trabalha, entendeu? Não existe essa, né, que é aquele pensamento mais oxigenado, e não é o pensamento tão antigo de defesa, né? Tu conversa com determinados profissionais que eu domino esse conteúdo e é só eu que posso fazer, ninguém mais vai poder fazer isso aqui, entendeu? É como se Deus tivesse dado uma missão, olha, só tu pode fazer isso. Nós temos bastante casos assim, né, Caetano? Então, nesse ponto, as decisões vão ser sempre tomadas pela plenária. E o plenário, ele é a instância maior, né? Ele tem autonomia até acima do presidente. O presidente pode eventualmente não querer alguma coisa, mas se a plenária quiser e for aprovada, acaba sendo aprovado, né? Então, a instância maior dentro de Santa Catarina é a plenária do CREA. Né? E aí, naqueles processos, até, né, dar um exemplo ali, os processos éticos, o profissional foi analisado o processo dele, ele foi considerado culpado, ele quer recorrer, ele tem o direito de recorrer. Não, olha, eu não concordo com a decisão, vou queimar o Caetano, do conselheiro Caetano, eu vou recorrer, né? Ele vai recorrer à plenária do CREA. Então, o processo dele vai ser analisado e votado pelos 96 conselheiros. Um outro conselheiro de uma outra Câmara vai pegar aquele processo para analisar, ver se concorda com o parecer inicial do conselheiro Caetano, ou se ele discorda. E isso vai ser votado na plenária. Deve a decisão da plenária, o profissional continuou sendo considerado culpado pela ação. Ele ainda pode recorrer à última instância, que seria a plenária do CONFEA, que é do Conselho Federal. Aí vai para Brasília o processo dele, e aí em Brasília são 18 conselheiros. Então, aí é eles lá, é a última instância que o profissional pode recorrer. Mas sempre as plenárias são quem definem os processos. Então, mais ou menos é dessa forma. Claro, durante uma plenária, vocês já acompanharam, ela é transmitida pelo YouTube, dependendo do processo, 4, 5, 6 conselheiros vão lá, cada um defender o seu ponto de vista. O profissional não fez porque ele não podia por isso, isso, isso. Não, ele fez porque ele podia por isso, isso, isso. E aí puxam decretos, puxam leis, puxam... Tem dia que sai fogo lá da plenária porque cada um defende o seu ponto de vista com unhas e dentes. Mas a decisão dela é sempre unânime. Seria mais ou menos assim. Bom, voltando um pouco atrás aqui no assunto, eu também sou técnica em edificações
E ao contrário do Denis, eu também fiz o técnico e já entrei para trabalhar na área logo que saí do ensino médio. Então, na primeira semana de faculdade, eu estava terminando o ensino médio, estava indo para o estágio e estava indo para a faculdade. Então, assim, eu me encontrei nessa área e pretendo continuar. Ô, E Sabrina, não deu nem tempo de gostar de outra coisa, né? não, Foi igual foi. eu. E por estar no CREA Júnior, eu tenho esse contato, né, com vocês conselheiros e vejo a importância que tem e como pode influenciar na vida dos outros profissionais. E uma pergunta que a gente queria fazer na sua opinião, qual que é a maior contribuição como conselheiro que vocês oferecem para a comunidade de profissionais da engenharia, assim? Como que vocês conseguem impactar e ajudar, como o Denis falou, trazendo uma parte mais orientativa e não punitiva, né, para os profissionais? Qual que seria essa maior contribuição? Para quem não é conselheiro e quem, às vezes, nem tem tanto contato, né, com o sistema. Sabrina, dentro então, retrocedendo um pouco aí, a base está nas associações, né? Então, tudo vai começar pela entidade de classe. Quando nós tínhamos aquele recurso das ARTs, era o tempo das vacas gordas, como o Denis falou. Então, a Enlarge chegou a ter 3 funcionários, né? Todos os eventos eram gratuitos. O Baile de São João, nosso Baile de São João foi o mais disputado, mais famoso durante praticamente 15 anos. Aí, feijoada, galeto, são alguns eventos, né, anuais que nós temos, e o jantar de final de ano de encerramento com fraternização. Então, esse envolvimento dentro da associação é que a gente tenta, né, passar para os profissionais a importância, até porque eles nos cobram também, né? Eu comentei aqui que eu fui eleito pelos profissionais que fazem parte da EA. Então, aquele comentário, como é que tá lá, tá gostando, o que que você faz, né? Então, nesses encontros nas associações é que a gente acaba passando também as informações. E nas reuniões de inspetoria, né? Na terça-feira da semana retrasada, eu fiz parte da reunião ordinária dos inspetores, né? E fui lá fazer os meus relatos. Então, expus ali para os profissionais. Claro que os inspetores é um número bem menor, mas então, principalmente nesses encontros, né, no que o Denis comentou ali também, esse network que acontece dentro das entidades de classe, é que a gente consegue aí contribuir com os profissionais, passando informações. Nós temos muita coisa, se vocês abrirem todo dia aí o site do CREA, nós temos ali várias informações. E a maioria dos profissionais que não tem esse envolvimento, ele entra lá para gerar um RT, ele nem perde tempo em estar lendo banner que passa e tal. Então, muitas vezes por grupos também, né? Nós temos grupos lá em Lages de engenheiros, a minha turma, né, da graduação, ainda nós temos lá o grupo até hoje. Temos o grupo da Associação dos Engenheiros e temos ali outros grupos de profissionais, inclusive das diretorias anteriores. Então, como é que a gente procura auxiliar? Pega essas informações e coloca dentro dos grupos. Olha, está acontecendo tal coisa, né? Essa semana teve aquela polêmica ali, né, daquela questão do IMA lá, então, né, daquele embargo que aconteceu numa obra. Muitas vezes os profissionais hoje quase não se assiste mais televisão, noticiário, né? Enfim, então a gente procura pegar essas informações e passar isso à frente dentro desses grupos, né? Então é a contribuição maior que a gente pode dar aí, e daí também na figura de conselheiro, né? Olha, faça dessa forma, assim não está correto, né? Eu já pela essa
característica aí de fiscalização, então a gente orienta já muitas pessoas, né? Ontem, inclusive, uma me ligou, está acontecendo isso, o que eu faço, né? Qual a providência eu devo tomar? Então, mas principalmente nas reuniões das associações, os nossos eventos aí que agora estão sendo patrocinados através das cotas de patrocínio, então a gente consegue reunir esse pessoal. O nosso próximo evento agora nós vamos montar um stand na Expolages, que é uma exposição, né, uma feira grande que tem por lá. Então, os profissionais vão circular por lá e a gente acaba passando essas informações. Mas, assim, informações relevantes, principalmente as de dentro do nosso sistema, hoje via WhatsApp. E, claro, depois os comentários aí nos nossos encontros, né, de associação que devem retomar uma rotina aí de acontecer a cada 15 dias também. Então, na verdade, fora todo o trabalho que a gente faz, que a gente já informou até agora, eu acho que é fundamental que o conselheiro ele represente efetivamente os profissionais da sua região, né? As entidades de ensino, normalmente, elas fazem uma indicação de um conselheiro, então as universidades, elas indicam, mas as associações, elas fazem uma eleição. Então, a partir do momento que tu é eleito e está efetivamente representando os profissionais, exige essa importância e essa responsabilidade no sentido de continuar representando eles a gestão toda, o mandato todo, né? Trazer informações é fundamental. Eu, no primeiro ano que eu fui da diretoria da minha associação, nós tínhamos um engenheiro, até a nossa vaga era na elétrica. Eu nunca conheci ele, nunca. Em 3 anos que ele teve mandato, ele nunca veio na associação para ele dizer, olha, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo. Nunca. Sabe o que é não conhecer a pessoa? Eu não conheci. Não faz muito tempo ele faleceu, então, assim, eu nunca conheci ele, nunca vou conhecer mesmo. Então, isso é um problema. Tá? A partir do momento que o conselheiro é eleito, a associação não tem mais como controlar ou como dizer para o CREA, olha, a gente quer trocar o conselheiro porque o conselheiro não está participando. Não, depois de eleito, ele vai cumprir a gestão dele. Então, a responsabilidade dele é principalmente estar trazendo as informações de Florianópolis. É uma cadeia de informações, conforme o Caetano falou. Então, nós participamos mensalmente da reunião da inspetoria, então nós trazemos a informação de Florianópolis para os inspetores, e os inspetores têm a obrigação de divulgar isso na sua região, né? Dessa forma, a gente cria uma cadeia de informações. Por estar bastante tempo no CREA, desde que eu entrei na associação, inspetoria, tudo, seguido me ligam. Essa semana me ligaram. Denis, tu é do CREA, olha se tu pode me ajudar. Eu sempre digo, quando dá algum problema, todo mundo lembra que eu sou do CREA, né? Ô, Denis, tu é do CREA. É sempre assim que começa a conversa. Mas é a função que a gente aceitou fazer, né? Então, e em paralelo a isso, levar as demandas. Porque quando alguém me liga e diz assim, Denis, tu é do CREA, eu tô com um problema, peraí, é um profissional que está com problema. Né? Eu vou ver lá na sede, por ter mais acesso, acaba sendo fácil, um pouco mais fácil para nós, né? Eu estou com um processo, eu pedi uma CAT, não posso nem usar o exemplo da CAT porque ela está ficando pronta no mesmo dia, mas assim, eu preciso de um documento do CREA que eu pedi e não saiu, tá, me dá o protocolo, eu vou ver lá no CREA com quem que a gente pode ajudar, né? Isso independente do profissional, mas a nossa função é justamente essa, é fazer essa interligação, além de todo o trabalho de analisar os processos, mas fazer essa interligação com os profissionais da região, para que eles se sintam efetivamente abrangidos. Olha, eu tenho uma sugestão bacana para o CREA, né? O conselheiro é o cara que vai levar lá para a presidência, vai levar para plenário, vai levar para a Câmara. Então, nós somos os representantes, né, dos profissionais da região que a gente acaba representando. Eu acho que isso é uma das funções importantes que a gente também acaba desenvolvendo enquanto mandato de conselheiro. Até cansei. Obrigada pela contribuição. Então, continuando, no CREA Júnior a gente tem muitas oportunidades. Tem oportunidade de conhecer um pouco mais vocês, conselheiros, de conhecer a presidência, de conhecer outros profissionais ainda durante a graduação. Mas eu acredito que uma preocupação, talvez,
que muitos acadêmicos tenham é: e quando eu me formar? Então, eu até brinco que agora eu estou me formando, que eu vou fazer outra graduação para continuar no CREA Júnior, porque eu não quero sair. Mas vocês que já têm uma experiência, como que nós, assim, recém-formadinhos... Meu celular travou, voltou. Como nós, recém-formados, podemos nos aproximar do sistema, nos aproximar da nossa inspetoria, como podemos contribuir ativamente para o sistema. E até também uma outra pergunta: se vocês pudessem voltar no tempo, o que vocês teriam feito quando recém-formados, para talvez estar mais ativo no sistema logo pós-formado? Manuel, aquilo que o Denis comentou ali no início, e eu comentei também, as entidades de classe, eu vou falar por Lages, tá? Foi muito conservadora, né? Então, você não tinha muito acesso. Eu, como técnico, eu não podia frequentar a EA, que sempre funcionou junto com a inspetoria, então ia na inspetoria, mas não fazia parte. Não, o cara é técnico. Aqui só entra engenheiro, era pé no portão mesmo. Por isso que quase foi a ruína, né? Então, assim, hoje vocês já têm essa vantagem, já têm esse envolvimento. Não participa, vamos dizer, quem não quer. É amplamente divulgado, enfim. Mas a base ainda é a associação, a entidade de classe. Comentei contigo, né, que CREA Júnior, Deus o livre, aqui dentro da IA, não, isso aí só fazem bagunça, é som alto. Então, essa era a visão que se tinha, assim, vão vir bagunçar tudo aqui e tal. Aí, quando eu fui presidente, eu dei uma abertura muito grande para a Meire. A Meire hoje está aqui no Rio Grande do Sul, né? Desenvolve esse programa do CREA Júnior também. Então, nós fizemos ali uma parceria muito grande com a Meire. Fizemos a oitava Copa CREA Júnior, a nona Copa CREA Júnior, né? Então, hoje vocês têm espaço, né? Lá na associação, agora com o presidente Nicolas também, já, né? Portas abertas, enfim, acho que já estão organizando aí o evento também, mas coisa que vocês não tinham no passado. Então, de novo, network, vão para lá, se envolvam com os profissionais antes de estarem formados. Você vai conhecer, o Caetano é o quê? Engenheiro civil, né? Atua dentro da prefeitura, faz alguns trabalhos também, trabalha dentro da universidade, né? A parte do laboratório, ensaio, controle tecnológico, porque isso depois, né? Claro, a gente fala muito aqui da civil, né? De infraestrutura, de edificações, por conta de que é a nossa especialidade, mas você vai conhecer o químico, vai conhecer o agrônomo, né? Vai conhecer o eletricista, tudo nesse envolvimento com as associações, né? E aí depois é ingressar, pedir um espaço, olha, eu quero fazer parte da diretoria, você vai ter que se envolver, ter tempo para isso, né? Não é simplesmente ir lá tomar posse, sair na foto e só voltar para entregar o cargo depois de 2 anos, né? Enfim, ou 3 anos, né? Então, se envolver mesmo. Tempo para isso, porque isso demanda tempo, você tem que... mas é o que eu digo, na vida você faz escolhas, né? Fez a escolha, então filtra isso, né? Aqui é interessante para mim, isso vai contribuir, né? Imagine que você pode ter contato aí com uma série de profissionais, então você, depois de formada, você já conhece, né, os profissionais do meio. Quem é que trabalha com... ali em Lages nós tínhamos até bem pouco tempo uma deficiência muito grande na área de geologia, né? Geólogos. Precisava de um trabalho, ninguém conhecia geólogo e tal, coisa. Então, você vai tendo essa interação e isso acaba facilitando. Por quê? Experiência, né? Meus alunos até hoje, o que eu digo, dentro da engenharia civil, a porta mais fácil de você entrar no mercado de trabalho é regularização de obras, edificações, né? Então, e por incrível que pareça, o seu primeiro cliente vai ser do grupo familiar. Às vezes
né? Alguém que precisa regularizar, eu sempre digo, uma tia velha que diz, é um processo demorado, né? Tem a parte burocrática, você depende aí dos terceiros, né? Dos stakeholders para você poder avançar, então a prefeitura ainda é muito demorada e tal, e muitas vezes você acaba sendo criticado por um próprio membro da família. Ah, passei, se formou agora, passei um projeto para regularizar, para mim não deu conta. Já faz 6 meses e nem me deu notícia, né? Então, ter esse envolvimento inicial dentro das associações para você conhecer os profissionais. Olha, Caetano é fiscal, pode me auxiliar, né? De repente, conversar com alguém para, não vou dizer passar na frente, mas para agilizar, para fazer isso movimentar, certo? Então, é, associação, se envolver, fazer o que vocês estão fazendo e participar e pedir para participar. Olha, né, você disse que vai fazer uma segunda graduação para não sair do CREA Júnior, mas quem estiver por Lages, né, nós já abrigamos vocês antes de formar, você já pode ser associada, né, antes mesmo de concluir a graduação, e depois é sequência, pede para participar e se envolve, né? Cada um também vai achar ali, né, uma área de maior afinidade. Eu gosto muito de patrimônio, vou para lá, corto grama. Tinha um vazamento gigante de água, eu fui, aluguei rompedor, achei, né, ninguém queria ir lá, nem com equipamento para ver se ouvia o vazamento. Fui lá, resolvi, pronto, né? Então, essas questões, tem que gostar, se envolver e tirar tempo para fazer isso também, tá bom? Pessoal, como primeiro conselho, eu vou dar para vocês: fujam de projeto de parentes, tá? É muito caro, custa muito caro por experiência própria. O mínimo que tu cobre não vai pagar o que acontece depois. Aconteceu comigo e eu não recomendo para ninguém. Mas, enfim, não muda em nada as palavras do Caetano. Associação, entidade de classe. Eu demorei um pouco, depois de formado, a entrar na entidade, a conviver. Tá? A realidade de vocês é diferente da nossa realidade de quando eu me formei. Vocês já estão inseridos no sistema, né? Nós temos o lançamento agora do CREA Jovem, acho que agora agosto já vai ser lançado. Então, se a Manu não quiser fazer outra graduação, ela vai continuar por mais 5 anos no programa CREA Jovem, tá? Mas se quiser fazer também é bacana. Quando eu me formei em civil, eu disse assim, agora deu. Nunca mais eu caio nessa na vida. Deu 6 meses, eu comecei segurança do trabalho, que eu estava em casa, eu podia estar estudando, né? Eu podia estar fazendo alguma coisa, eu estou aqui sem fazer nada. Aí terminei em segurança e disse, agora acabou. Acabou. Fiz mais uma de avaliações e perícias no IBAP, que eu digo, eu podia estar estudando, né? Eu estou aqui sem fazer nada. Enfim, é um vício. Mas vocês já estão inseridos, tá? Eu acho que além de associações, nesse PEC que o CREA Júnior está, nesse mote que o CREA Júnior está, vocês têm total possibilidade, tanto coordenação quanto membros, de, ao se formarem, galgarem espaços como inspetores nas inspetorias, para efetivamente participarem da vida do CREA, mas isso é um aspecto, e é um aspecto que a gente sabe que é honorífico. Então, recém-formado tem energia, mas precisa ganhar dinheiro. Né? Como que isso ajudaria a ganhar dinheiro? Estando em contato com bons profissionais, tá? Isso é fundamental. Quem já trabalha na área, quem já conhece bons profissionais, já facilita bastante. Né? Eu vejo que o engenheiro não é o profissional que trabalha de empregado. Eu sempre tive isso para mim. É o profissional que ele gera emprego. Né? Ele trabalha como autônomo e ele gera emprego. Então, eu imagino vocês todos, depois de formados, cada um com seu escritório, cada um com a sua empresa, trabalhando. Para isso, a gente vai precisar realmente de uma orientação, de um auxílio a mais, que de repente não é o conselho efetivamente que vai dar, né? Seria de algum outro profissional. Então, meu conselho seria assim, colhem com outro profissional. Eu fiz isso muito, tá? Eu me formei em edificações em 99, e a nossa atribuição eram obras de até 80 metros quadrados, né? Só me aparecia casa de 100 metros, 120, 150. Eu chorava porque eu não podia fazer. Eu voltei na escola, conversei com um professor, na época era arquiteto, conversei com ele. Eu disse, professor, assim, só tá aparecendo casa desse tamanho, o que que eu faço? E eu já estava com o cartãozinho na rua distribuindo, dizendo que fazia projeto.
Aí trabalhei com ele uns 3, 4 anos, né? Depois trabalhei com outro engenheiro, porque assim, ó, eu conseguia captar os projetos, mas eu não tinha atribuição legal para fazer. Então, o que que eu fiz? Colei com um profissional que tinha atribuição, aprendi muito com ele, mais do que o ensino médio, isso enquanto fazia engenharia, né? E para mim, me resolveu, né? Eu conseguia captar o projeto, ele fazia, a gente fazia em parceria. Então, eu vejo que esse é o caminho. E essa questão ali que o Caetano comentou, a CREA Júnior são bagunceiro, tudo, parece que eles conhecem vocês, né? Não, brincadeira, quero dizer o contrário. Eu sempre elogio a energia que vocês têm em organizar os eventos e fazer as coisas. E quando eu vejo outros conselheiros, às vezes, que comentam isso, que o Caetano comentou, e dentro da civil acontece isso também, eu sempre tento trazer todas as ações que vocês fazem para justamente tentar desmistificar isso, de que são acadêmicos, são jovens, né? Eu não acho, são jovens, claro, mas eu não acho que são acadêmicos, eu vejo vocês como profissionais em formação. Eu estou na 8ª fase de engenharia, tu já é 80% engenheiro. Eu estou na 12ª fase, mais enrolado do que não sei o quê. Tu é quase engenheiro, não é 120% engenheiro, tu é quase engenheiro. Mas eu sempre tento levar isso porque o contato que vocês têm, a energia que vocês demandam e a organização que vocês têm é admirável, né? Isso, se eu pudesse voltar lá na minha graduação, eu gostaria de ter participado do CREA Júnior. Eu gostaria de ter conversado com conselheiros, de ter ido em reuniões de inspetoria, de ter acesso ao presidente. Nós temos um presidente que tem acesso total, né, a vocês, acadêmicos, tanto coordenação quanto membros. Então, assim, eu tenho certeza que qualquer um de vocês tiver uma ideia bacana, vocês têm acesso para, de repente, conversar diretamente com o presidente ou com a nossa assessora, que desempenha um trabalho fantástico, né? A gente não pode deixar de destacar o trabalho, o empenho e o carinho com que a Carol tem pelo que ela faz. Então, assim, dizer que, de repente, o sistema não abre as portas é complicado, né? Fica até um pouco difícil da gente falar, né? Outra fala que o Caetano fez, que me lembrou as palestras que quando eu faço para formandos, eu sempre digo assim, ó, depois que tu te formar, ninguém do CREA vai te ligar para perguntar se tu tá bem, né? Tu tá bem, tu precisa de alguma coisa. Não, mas o CREA tá lá. É a gente que tem que procurar. Porque o que eu vejo dos profissionais e os mais antigos é justamente isso. O CREA não faz nada por mim, né? Como se a gente precisasse ligar, fulano, tu tá bem, tu quer alguma coisa, precisa de um abraço, precisa de um projeto, alguma coisa, e não acontece isso, né? Porém, em contrapartida, cada vez que um cliente liga para esse profissional e diz, olha, eu preciso de um engenheiro, seja por orientação, por alguma campanha, ou por uma fiscalização de impacto que o CREA faz, né? Eles deslocam todos os fiscais para determinada região, eles fazem isso 2, 3 vezes por ano. E aí, assim, quando eles fazem em Criciúma, fizeram ano passado, o pessoal me liga, Denis, eu estou construindo e eu vi os carros do CREA, eu preciso de engenheiro. Daí o cara lembra que ele precisa. Isso é uma ação do conselho para gerar trabalho para a gente, só que isso muitas vezes não é visto, né? Mas como conselho para vocês, associação, colhem algum profissional mais experiente que vocês tenham afinidade, né? Até para ganhar segurança, né? Infelizmente, a cara jovem de vocês não ajuda muito a ganhar trabalho. Eu já perdi trabalho quando eu era mais novo. Eu sempre falava para a mãe assim, quando eu tiver a barba branca, eu acho que eu vou ganhar mais projeto. E confere, nisso eu acertei. Teve uma vez que eu atendi um cliente, Maracajá, era um posto de gasolina que ele queria fazer. E falei por telefone com ele umas 2, 3 vezes. E ele empolgado, não, tu vem aqui, tem um restaurante junto com o posto, a gente almoça e conversa. Quando eu cheguei lá que ele me viu, eu senti a decepção dele. Mas é tu. Aí eu disse, sim, por quê? Ele disse, não, não, não. O meu faz tudo aqui, ele vai te acompanhar e dizer o que eu quero fazer. Acabou toda a conversa, porque eu era novo. Aí depois ele fechou o trabalho com outro engenheiro, até era professor meu, mais antigo, eu disse, não, o problema dele era a idade. Então, a gente já vai ter essa barreira, né? Acaba ainda tendo de que o engenheiro velho é o engenheiro que sabe, o engenheiro novo não sabe tanto. Então, como é que a gente combate isso? Vamos colar num profissional, de repente, mais experiente, que vai ajudar a efetivamente ganhar experiência e, de repente, burlar ou passar essa barreira que acaba existindo também. Mas vocês estão... Eu vejo vocês muito mais bem colocados do que eu estava, por exemplo, quando eu fiz a minha graduação e quando eu me formei e caí no mundo sem saber o que fazer.
Seria mais ou menos essas dicas. Só Bom, uma comentando... colocação que me pode falar. passou aqui, Sabrina. Então, assim, ó, essa coisa, né, de os profissionais reclamarem do CREA, se vocês pararem para analisar, todo o nosso sistema me garante uma reserva de mercado, isso é exclusivo. Algumas atividades só eu posso fazer, né? Ou os meus colegas de trabalho. Então, é diferente de eu sair, disputar. Por exemplo, o Denis falou aí, o primeiro trabalho dele era um posto de combustíveis. É diferente de eu abrir um posto de combustível e ter que disputar concorrência com outra pessoa, ou, né, na área comercial, enfim, varejo. Então, nós já arrancamos com a grande vantagem. Nós temos uma reserva de mercado que é exclusiva nossa, assim como tem a medicina, assim como tem, né, pessoal da OAB. Então, muitas vezes a gente esquece, né, de lembrar as coisas boas e só lembra as coisas ruins, né? Bom, complementando as duas falas, eu até estava pensando sobre isso. Como coordenadores do CREA Júnior, um dos nossos papéis é entrar em contato com as instituições, né, com as entidades de classe. E justamente essa parte de minha internet caiu, ou tá normal? Ah, tá. É que travou para mim em uma das telas. Mas, enfim, e uma das atividades que eu estou fazendo aqui na regional é justamente entrar em contato com as entidades de classe e viabilizar cada vez mais para a gente convidar os acadêmicos ainda, né, em formação para participar dentro das entidades e nas reuniões para saber como que funciona. E eu vejo o quanto que os alunos, eles têm essa vontade de estar lá e ver como funciona, para quando sair, né, já formados, poderem entrar lá sabendo o que esperar, sabendo quais as funções, qual a importância, né, das entidades. E outra questão aqui que ele estava comentando, uma das sortes que eu tive ao longo aqui do meu início de carreira acadêmica é que eu comecei a trabalhar com o professor Luiz César Sacker, que também é conselheiro, né, da Câmara de Civil, e trabalhando com ele, assim, eu consegui conhecer o CREA Júnior e, acima de tudo, eu consegui ter, assim, uma orientação muito boa, porque também tem o mesmo problema que o deles teve, que é você se formar técnico, mas às vezes você quer fazer um projeto e você não consegue, porque as nossas atribuições elas são muito limitadas, né? Então, estando lá agora, trabalhando com ele, eu consigo rever o que eu posso fazer, o que eu não consigo fazer, e ter uma ajuda para entrar, para ir visitar as obras e as pessoas terem mais, digamos, eu chego às vezes numa obra sozinho, o pessoal, quem que é você? O que você está fazendo aí, né? Porque não dão, assim, aquela... Eles esperam alguém mais velho, né, para ir lá conversar, resolver os problemas. E aí, agora, chegando nas obras, primeiramente, eu vou com o César, meio presente, conheço o pessoal, aí depois o pessoal começa a entender que eu também posso ajudar eles. Eu sou nova, mas eu também consigo desempenhar várias funções dentro do escritório. Mas voltando aqui para a nossa pauta, uma coisa também importante é a parte de eleição, né, dessa nomeação dos conselheiros. A gente quer saber como que é esse processo de eleição e quais são os requisitos para se candidatar a essa função. Então, Sabrina, como eu havia comentado no início ali, e o Denis comentou também, acho que nas universidades são indicações. No caso da nossa associação, passa por uma eleição, porque nós temos a associação e dentro da associação nós temos um estatuto, né? Então, as tomadas de decisões da AEA em Lages é sempre com base no estatuto. Então, nós temos a composição mínima da diretoria, que é presidente, vice, né? Diretor financeiro, enfim.
Nós temos os prazos para as eleições, é previsto de que forma essas eleições vão acontecer, isso para a diretoria, correto? E lá dentro do nosso estatuto também está colocada essa questão de conselheiro estadual. Então, eu comentei que a nossa representação ficou na Câmara da Engenharia Elétrica por 6 anos, né? Por conta de um esquecimento, né? Não foi levada essa informação, então, como tem toda uma matemática para ser feita, o que acontece? Se a associação não se manifestar para trocar a modalidade, isso vai seguindo, né? Dentro desse rito, aquela coisa, o CREA não vai vir te procurar, olha, vocês querem trocar a modalidade, né? Daqui 3 anos, não, você tem que provocar isso, e tem que provocar através da associação. No meu caso, eu cheguei a conselheiro porque tive meu nome indicado e passei lá por uma eleição, né? Então, os membros da diretoria votaram e me elegeram conselheiro estadual, certo? Bom, a situação similar à Associação do Caetano, né? A nossa tem um regimento interno, um estatuto, desculpa, que ela rege, e tem alguns itens que nós prezamos e a gente acha importante, considera importante para um nome, para indicar um nome para conselheiro, né? Eu entendo, e é o entendimento também da associação, de que para te chegar na função de conselheiro, tu já tem que conhecer um pouco do sistema. Então, tu já tem que ter participado da diretoria da associação, entender quais são as demandas, qual é a intenção daquela associação. A nossa aqui de Criciúma, a CEA, ela é uma entidade precursora do sistema. Então, nós tínhamos a entidade antes de ter o CREA Santa Catarina, nós tínhamos a entidade vinculada ao CREA Rio Grande do Sul. Alguns anos depois foi criado o CREA Santa Catarina. E ela é multidisciplinar, então nós atendemos todos os profissionais, inclusive os arquitetos também fazem parte. Então, mediante essa responsabilidade que é representar a associação, não pode eventualmente ser um profissional que não conheça o sistema, ou que não tenha tido experiência em outras funções do sistema. Então, isso nós cobramos. Olha, tem que ter já participado da diretoria da associação, tem que ter pelo menos 1 ano como associado, né? Aí já foi inspetor, então tu já trabalhou dentro do CREA, já teve contato com a sede. A questão participativa também, não é aquele negócio de que tu vai assumir, depois tu vai passar o cargo e nunca vai aparecer, né? Então, assim, tem que ter um perfil para efetivamente representar os profissionais, né? Por ser uma eleição, havendo mais de um nome, vai para eleição, mas, via de regra, assim, por ser um trabalho honorífico, não tem tantos candidatos, né? Como não envolve pagamento, não é assim todo mundo que quer fazer isso. Então, normalmente a gente acaba chegando num consenso, né? Acaba sendo por aclamação a eleição. Eu acho que eu não me lembro de ter tido uma eleição acirrada dessa forma, mas a gente sempre leva por consenso essa questão. Um profissional que efetivamente vai representar os profissionais e a associação, né? Mas o nosso estatuto ele já prevê isso, é 1 ano de associado, tem que já ter participado da diretoria da associação, não como presidente, mas em algum cargo, para denotar assim, é uma pessoa, não é um aventureiro que a gente chama, que vai ter renovação lá na CEA, eu vou lá me candidatar porque eu quero ser conselheiro. Não, tem que ter um histórico, né? Efetivamente tem que ter um histórico. Nada impede vocês, né? Nós já temos conselheiros aí que são ex-CREA Júnior, diretores regionais, inspetores, então, nesse sentido que eu sempre falo que vocês já estão bem inseridos dentro do sistema e tem que se inserir cada vez mais e participar cada vez mais. Mas na nossa associação é assim. E nas instituições de ensino, normalmente é indicação, né? Nós já tivemos a instituição de ensino aqui de Criciúma que o conselheiro assumiu porque foi indicado, ó, tem que ser tu, e ele foi 3, 4 reuniões e viu, não, eu não tenho nem tempo nem disponibilidade para participar disso, né? Aí ficou aquela vacância, o primeiro ano sem representação, e no segundo ano daí conseguiram fazer a substituição. Mas na entidade de classe daí é diferente, aí o reitor vai indicar, ó, o profissional X vai nos representar junto ao CREA. Mas também nesse mote eu vejo que dentro da instituição, das instituições,
tem os profissionais que acabam abraçando esse trabalho, até porque, como o Caetano falou, na questão de atribuição, por exemplo, que dos processos que chegam na Civil para a gente, tem uma afinidade de quem é professor. Então, os professores, né, nós temos os professores, eles já pegam essa extensão de atribuição porque currículo, grade é uma coisa mais familiar para eles do que para mim, por exemplo, que estou fora da área de ensino. Então, dentro da instituição, acaba também sendo indicados profissionais que têm essa facilidade e esse interesse e disponibilidade em tá fazendo esse trabalho honorífico. Seriam mais ou menos os caminhos que a gente tem para chegar a ser conselheiro dentro do sistema. Que bom que não é um aventureiro que tem que ter uma trajetória. Eu acredito que realmente precisa ser alguém que represente. Só voltando a uma coisa que o Caetano falou, de regularização. No meu antigo estágio, eu sempre falava que a única área que eu não vou trabalhar na engenharia é regularização. Hoje eu trabalho com regularização e amo, quero me formar e sair no regularizar tudo. Então, acho que é uma área bem interessante. E seguindo a nossa pauta, algo que tem sido muito discutido, principalmente do ano passado para cá, é a questão da inteligência artificial. Inclusive, foi uma pauta bem comentada no CREA Summit. E, do ponto de vista de vocês, como vocês acreditam que isso vai impactar no exercício profissional? Emanuele, o CREA Summit foi, né, muito interessante, excelentes palestras, até a gente ouve comentários, eu não vou porque não vou aprender nada lá, enfim. Vou ser sincero, me causou um pouco de preocupação, principalmente a palestra do BIM, né, que, então, como o cara muito bem colocou lá, o BIM não é uma opção, é lei, então daqui a pouco você vai ter que aprender a trabalhar com isso, enfim, vai ser a plataforma, né, oficial. Eu que já estou com 59, então você tem que estar já se reciclando aí, né? Eu já estou numa idade aí de desabilitar aplicativos, mas se eu quiser continuar no mercado de trabalho, eu vou ter que, né, dar jeito e aprender a trabalhar com isso. Questão de inteligência artificial, nós temos que tirar proveito do que for bom, né? Inteligência artificial, eu peguei um TCC para participar de uma banca e recusei porque o cara pediu para a inteligência artificial fazer para ele. Aquele programa que tem lá, né, que você... Então, assim, a inteligência artificial, ela não desenvolve nada por conta dela, ela só copia. Então, a título de informação, legal, ela vai te trazer um monte de informação copiada de alguém que levou tempo para desenvolver aquilo, né? Então, tem que tomar cuidado com isso. Quem cria tem direito autoral, né? Na nossa área aí, nós temos ali a questão de projeto e execução, né? O profissional sai fora, mesmo saindo fora, ele pode retirar a RT dele de execução, né? Não de projeto. O projeto é autoria dele, é propriedade dele, e eu não posso interferir nisso. Então, a inteligência artificial vai facilitar muito, né? Nós temos aí, nas nossas edificações, vamos dizer assim, toda a questão de inteligência. Então, sensores, temporizadores, né? A internet das coisas é muito interessante, né? 100%. Hoje, tudo, né? Estamos aí, cada um na sua cidade, conversando, enfim, um probleminha ou outro de sinal ou de queda de bateria, mas muito interessante, né? Então, nós vamos ter que evoluir para essa área, sim, já evoluímos, né? Na época da pandemia aí, imagine, a nossa salvação na universidade é que a Uniplac tinha um pacote, né, comprado junto ao Google, muito interessante. Então, o Google, né, eles tratam lá como embaixadores do Google, que nos assessoraram, mas teve professor lá que pedalou um monte, né, até conseguir fazer aí algumas questões. Mas é aquela história. Então, eu valorizo muito mais essa questão hoje da internet das coisas, né?
Inteligência artificial, vou tirar proveito dela? Vou, mas ela vai ficar limitada a algumas coisas, né? Viram aí que criaram até uma dupla sertaneja, já tem música e tal, e é os caras, mas essa inteligência artificial foi buscar em algum lugar. Daqui a pouco vai chegar alguém reclamando, diz, olha, esse toque aqui desse trecho dessa canção me pertence, fui eu que fiz isso. Né? Então, é só essa questão, né? É válido, muito interessante, 100%, só que é cópia, né? É plágio, vamos dizer assim. Mas a internet das coisas, 100%, né? Hoje vai evoluir para isso. A questão dos programas, né? BIM, então vai ser uma alternativa muito interessante também, certo? E vamos ter que partir para essa aí, é o futuro, né? Não tem como escapar. Só mais um comentário. Eu no técnico já aprendi a desenhar na prancheta e trabalhava muito bem na prancheta. Se você ditasse, eu conseguia normografar com a aranha e a reguinha e tal, era muito rápido, né? Aí, agora tem aí um programa que faz projeto, AutoCAD. Aí eu resistindo, né? O que eu quero com AutoCAD? Nós desenhávamos, inclusive, para fora do Brasil, né? Então, já fazia colorido e tal, enfim. E aí surge o AutoCAD. E eu resistindo, digo, não vou fazer o curso, não vou fazer o curso. Até de muito insistir, e não, me matriculei no SENAC, os sábados pela manhã, fui na primeira aula do curso. Até configurar uma pena para traçar uma linha, nós levamos a manhã inteira. Eu disse, isso não é para mim. Abandonei. Digo, o que eu quero com isso? Digo, eu sou muito mais rápido do que esse programa. E daí nós tínhamos ali o advento ainda do papel copiativo, né? Eu fazia planta baixa e replicava isso para os projetos complementares. Digo, isso aí não vai se criar, é muito demorado esse troço, é muito complexo. Até que foi passando o tempo, nós ganhamos uma obra na divisa ali no posto fiscal em Garuva, e mesmo antes de ir para certame e ganhar a obra, os arquivos vieram em CAD, aí não teve escapatório, né? Aí é fazer um curso, aprender a trabalhar e quebrar essa resistência. Então, a mudança vai ter uma resistência grande no início, né? Principalmente para os mais velhos, vamos dizer assim, vocês dominam isso tudo, né? Ainda tem memória RAM para isso tudo, para armazenar, né? Mas é muito interessante. Me assusta um pouco, mas não me preocupa tanto também, né? Tá bom? Boa. O AutoCAD me lembrou quando eu me formei em edificações, eu saí atrás de trabalho, né? E todo mundo pedia AutoCAD. Eu só sei desenhar na prancheta. Eu também normografava bem, eu era bonzinho na prancheta. Aí eu consegui um estágio de 2 meses, 3 meses. Foi na época que passou aquele gasoduto Bolívia-Brasil, passou aqui em Criciúma, e eles pegaram todo mundo que sabia AutoCAD, o salário era excelente. Aí eu fiquei no escritório de um técnico em edificações que estava trabalhando no gasoduto, eu trabalhei 3 meses de graça para ele só para aprender AutoCAD. E terminei, saí de lá e comecei a trabalhar com o CAD. O que eu vejo referente à inteligência artificial e automações, né? E até sobre o próprio CREA Summit. Eu estou sentindo do sistema, e isso a nível federal, não só a nível estadual, esse posicionamento de que nós, profissionais da tecnologia, nós assumamos o protagonismo nessas mudanças. Tá? Isso já aconteceu o ano passado, nós tivemos o CEP, que foi o Congresso Estadual de Profissionais, e um dos 3 eixos era inovação, então nós levamos para o Confea, nós levamos para Brasília a sugestões de todos os profissionais do Estado nesse sentido, e eu penso sim que nós temos que assumir o protagonismo, a gente tem que ser protagonista nessas mudanças. Então, por mais resistência eventualmente que nós tenhamos ou dificuldade em usar, nós temos que conhecer essas novas tecnologias e conseguir introduzir elas e utilizar elas no nosso dia a dia, né? Até certo ponto, até que ponto cabe a nós definirmos, né? A questão da inteligência artificial, né? Até que ponto que ela vai efetivamente ajudar o nosso trabalho, nossos laudos, nossos processos. Já ouvi de advogado que está fazendo petição pela inteligência artificial, já ouvi de engenheiro que está fazendo orçamento pela inteligência artificial.
Então, assim, eu entendo que vai ficar a critério de cada profissional até onde essa tecnologia efetivamente ela está me ajudando, até onde ela está me ajudando a ganhar tempo, né? Automações é a mesma coisa. Agora, eventualmente, brigar com elas ou tentar ignorar elas, eu vejo que não é o caminho. E para vocês que vão se formar, quanto mais intimidade, né? Por mais que essa tecnologia seja autônoma, ela sempre vai precisar de alguém para manipular ela, para dominar e para controlar, né? E eu vejo que os profissionais da engenharia, nós do Sistema Confea-CREA, somos os profissionais que vamos trabalhar com essa tecnologia. Então, nesse sentido, o CREA Summit, para mim, foi uma surpresa, assim, a estrutura, a qualidade das palestras, né? Eu ainda levei uma na orelha da Isabela na entrada. Eu disse, ô Isa, cadê a lista de presença? Ela assim, que lista? Dá o teu crachá aqui. Isso aqui é um evento de tecnologia. Eu dei o crachá e saí, né? Eu digo, não, mas não podem brincar com esse povo. Mas é isso, é a tecnologia aplicada, né? Eu vejo que por muito tempo o nosso sistema ficou um pouco à margem disso, né? Aplicando a engenharia já consolidada, a engenharia já comprovada, mas nós temos que ir além, né? Nós já, dentro do CREA mesmo, a gente já teve o início do programa de papel zero, então os nossos processos são digitais, né? É um ganho isso. Hoje o conselheiro consegue analisar um processo onde ele tiver, né? Tá com o notebook, tá com a internet, tu tá analisando o processo, né? O próprio CREANet, o quanto ele evoluiu, né? Eu sou da época que eu preenchia em papel carbono 4 vias da RT e levava lá no CREA para eles carimbarem para dar validade. Então, tu pensar isso hoje é absurdo, entendeu? Mas eu vivi isso. Quando veio um arquivo do Word que eu conseguia digitar RT, imprimir e levar, para mim foi uma evolução na época, né? E isso não é muito tempo, tá? 2007, 2008, foi por aí. Não faz assim 50 anos, também não sou tão velho. Mas, embora a barba seja branca, não sou tão velho assim. Mas essa questão nós temos que realmente abraçar e os profissionais têm que conhecer para saber até onde vão poder usar, né? Agora é BIM, né? No meu tempo era CAD, agora é BIM. A gente vai ter que se enturmar, entrosar, saber usar até para ser um diferencial nosso quando a gente for trabalhar, né? Eu acho que a gente não pode ficar além disso, né? As margens dessa mudança. Até porque elas vieram para não ir embora mais, né, Caetano? Todo esse processo digital, corpo de bombeiros, hoje tu não precisa ir no corpo de bombeiros, tu faz a aprovação do processo online, as prefeituras, eu acho que a maioria já está com processo online, então, assim, é difícil tu pegar alguma coisa física na mão, é muito difícil, né, e isso faz parte da evolução e a gente tem que estar à frente, sim, nós somos um conselho de tecnologia, não existe outro caminho que não seja nós sermos os protagonistas aí nessa mudança. Bom, comentando então essa última pauta, eu acho que nós, como acadêmicos, a gente percebe, vivencia isso no dia a dia da faculdade, que é essa inserção de novas tecnologias. E para mim, assim, também é meio assustador, como o Caetano comentou, porque para pensar, o meu primeiro contato em um evento do CREA Júnior foi no Enesc. E no Enesco, no ano passado, de cara, a gente teve uma palestra, né, sobre BIM e sobre modelagem 3D. E aí ele falava de modelagem de fluidos, e eu fiquei pensando, meu Deus, o que eu vou ter que fazer, né, quando eu me formar? E eu vejo, assim, que um dos principais problemas é que a gente está num momento em que as inteligências artificiais, elas estão ainda muito robustas no sentido de que ainda precisam de muitas melhorias, né? Então, a gente está numa fase de teste de muitas inteligências. E aí, a gente tem que parar para pensar que, quando a gente se formar, a gente vai ter que aderir a isso, mas também tem muitas possibilidades. A gente não tem algo fidelizado, algo que é estatisticamente comprovado por ser a melhor opção para determinado processo. Então, a gente vai ter que ir testando e, ao longo desses 5 anos ainda, todo segundo ano da faculdade, tem ainda 3 anos e meio para testar essas possibilidades e ver como que eu vou trabalhar, né? E eu acho que, não sei se a Manuela também quer fazer alguma fala agora antes de eu terminar, que aí eu faço o print
e aí a gente termina. Eu quero, na verdade, agradecer por essa conversa, por esse bate-papo. Eu acho que a gente pode tirar proveito de muita coisa que, com certeza, eu, pelo menos, vou levar dessa conversa. Então, obrigado, Denis, obrigado, Caetano, pelo tempo de vocês. E também quero perguntar se alguém que participou tem alguma pergunta, alguma contribuição para fazer. Enquanto o pessoal manda ali no chat, se alguém tiver alguma pergunta, eu só vou convidar todo mundo que puder abrir a câmera para a gente tirar um print para registrar o nosso evento. Que aí, enquanto isso, a gente pode fazer o print. Deixa eu ver se só esperar se mais alguém vai abrir. Sabrina, mas consegue fazer? consigo sim, já deixei aqui organizado. E também agradeço, né, ao Denis e ao Caetano por disponibilizar o tempo aí para vocês. Eu acho super importante. A gente, como membro do CREA Júnior, a gente vê inúmeros benefícios, né, de estar dentro do programa, e um deles é poder ter esse contato. E a gente vê, assim, que a gente convida, mas a gente sabe que ninguém teria a obrigação de estar aqui, né? Todo mundo fez essa escolha e escolheu estar aqui e compartilhar conhecimento com a gente, então é super importante. Bom, então eu vou fazer o print agora. Em 3, 2, 1. Ainda deu tempo do Matheus aparecer, deixa eu salvar e daí eu faço mais um para garantir. Mais um print. Beleza. O formulário de inscrições ali para confirmar a participação eu deixei no chat também. E se ninguém tem mais nenhuma dúvida, a gente já pode encerrar o evento, e se o Denis e o Caetano também tiverem uma última colocação, podem deixar. Foi ligar o áudio, desliguei o vídeo. Eu gostaria de agradecer, tá, a possibilidade. Achei bacana essa iniciativa de vocês. Eu acho legal essa questão. Eu já, dentro do CREA, eu já tive em algumas comissões, eu trabalhei bastante tempo na comissão de acessibilidade, então, como membro, coordenador adjunto, e como coordenador também da comissão. Mas depois que eu entrei no CREA Júnior, eu quero ver se eu fico no CREA Júnior até sair, até encerrar meu mandato, porque é muito legal essa energia de vocês. Vocês estão de parabéns. Eu senti falta das perguntas da Pamela. Eu não sei se isso foi divulgado para os outros coordenadores, mas faltou umas 14 ou 15 perguntas da Pamela. Então, Ela quem vai ter tiver que passar acesso a em ela outra pode... reunião da CAI. Quando tiver Ela acesso tá a ela, dormindo. alguém fale que a gente sentiu falta. Sim, foi... A conversa ficou mais tranquila. Pecado. E a gente está sempre à disposição, tá? Eu tenho mais acesso, um pouco mais acesso aos coordenadores em função da comissão do CREA Júnior, né? Esse ano eu estou trabalhando como coordenador adjunto. Nosso coordenador é o conselheiro da elétrica, o Marcos Hirt, mas na falta dele eu estou sempre participando das ações e das reuniões. E a gente está sempre à disposição, tá? Para uma conversa, questionamento, dúvida, alguma coisa, a gente sempre está à disposição. Estão de parabéns pelo programa de vocês e continuem com o lema de como é que é? Quer um conselho, vem ser CREA Júnior. Eu acho que é o lema muito legal e tem que continuar e ser fortalecido. Um bom final de semana aí para todos vocês. Então, parabenizar, né, aí os membros também do CREA Júnior, a Sabrina, a Emanuele, agradecer também a presença do Denis, né, o Matheus está por aí. Parabenizar vocês, tá? Então, eu e o Denis não tivemos essa oportunidade, né, de que vocês têm hoje, então isso acaba facilitando muito aí, né, o futuro profissional de vocês, né? E conhecer, perguntar, né? Eu comentei aqui a nossa... nós agora demos uma abertura muito grande, porque a Júnior, a Emanuele vai fazer o evento dela lá, acho que a 10ª Copa CREA agora vai acontecer, ou 11ª, enfim,
mas a gente abriu as portas da associação, já pode ser associado, né, enquanto está fazendo a graduação, e daí a questão de envolvimento. A abertura já tem, para vocês terem uma ideia, né? O CREA Júnior, para fazer a Copa, tinha que alugar campo de futebol no passado, tinha que alugar espaço, enfim. Então, aproveitar isso, se dedicar, né? Também tomar o cuidado de não se envolver muito e não conseguir se formar, né? Então, o que eu sempre digo para meus alunos, não precisa ser 10, mas não fique abaixo de 7. A média, ponderar as coisas, aquilo que eu comentei, fazer as escolhas, né? E dosando isso com cautela. A questão ali da última pergunta, né? Dessa isso que assusta um pouco a mudança, é que a gente vai numa palestra, então tem toda uma carga de informação ali em 1 hora, mas a partir do momento que você começa a trabalhar com esses sistemas, você vai, né, tendo conhecimento de forma gradativa, então acaba ficando muito mais fácil. Mas, mais uma vez, então, só agradecer, parabenizar vocês aí e contem sempre conosco lá em Lages, tá? Que precisarem de alguma coisa, estamos à disposição. E também em Florianópolis, né, Denis? O mês que vem aí já acontece a próxima reunião, enfim, então, precisarem, acesso, né? Não fiquem, vamos dizer assim, constrangidos. Ah, eu não vou, né? O cara é conselheiro, não vou fazer contato, não tenham vergonha, vamos dizer assim, tá Ô, bom? Caetano, fala aí, a gente é conselheiro, mas a gente é legal também, né? Ah, sim, a gente é aquele, né? Eu com 59 já estou bem para conselheiro mesmo, aquele que dá conselho, né? De aconselhar mesmo, tá bom? Um Bacana. abraço a todos. Bom, então, só o último aviso. Essa reunião a gente deixou gravando, então ela vai estar disponível também no canal do CREA Júnior lá no YouTube. Então, muito obrigada também às pessoas que estão vendo esse vídeo futuramente, né, pelo YouTube. E desejo a todos um bom final de semana. Espero que tenham aproveitado esse momento e espero também que as pessoas que assistiram depois tirem suas dúvidas e qualquer coisa também podem estar entrando em contato comigo e com a Emanuele, viu? A gente deixa as nossas redes sociais sempre disponíveis, abertas para qualquer informação. E também, por último, quem quiser um conselho, a gente convida a ser um CREA Júnior. Então, para mais informações, é só entrar em contato com a gente. Bom sábado aí, pessoal. Valeu. Sábado a todos, ótima reunião, gente.